O líquido âmbar no meu copo refletia a luz fraca do bar, criando fractais dourados que dançavam sobre o balcão de mogno polido. Tracei a borda do copo com a ponta do dedo, mal ouvindo Marcos tagarelar sobre o seu portfólio de criptomoedas. Isso foi um erro. Eu soube disso no momento em que ele sugeriu este lugar. O Meridian, um bar sofisticado onde cortinas de veludo pendiam como cortinas de teatro, e todos os clientes pareciam pertencer a uma faixa de imposto diferente da minha. E foi então que percebi que a tecnologia blockchain poderia revolucionar tudo. Marcos continuou. Os dentes dele são muito brancos e a colônia dele é muito forte. Eu acenei com a cabeça mecanicamente. O meu vestido azul marinho de repente pareceu apertado demais nas minhas costelas. Por que eu tinha concordado com essa solidão? Provavelmente porque 3 anos trabalhando como assistente executiva deixaram a minha vida social árida. Um deserto de convites recusados e encontros para café adiados. Então, quando Marcos, da contabilidade, me convidou para sair, eu disse sim antes de pensar em uma desculpa. O gelo na minha bebida se moveu, fazendo um barulho suave. Tomei um pequeno gole, deixando a ardência do uísque me acalmar. À nossa volta, as conversas zumbiam como uma sinfonia, acompanhadas pelo tilintar de copos, risos abafados e jazz sensual a sair de altifalantes invisíveis. O ar cheirava a couro caro, tabaco e algo mais sombrio. Algo que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. Emma, estás a ouvir? Desculpa. Sim. Revolucionário da blockchain. Forcei um sorriso, sentindo-me culpada. Marcos não era terrível. Ele simplesmente não era interessante. Não era perigoso. Interrompi esse pensamento antes que ele se formasse completamente. Preciso de usar a casa de banho, disse já a deslizar do banco do bar. Os meus saltos batiam no chão de mármore enquanto eu me abria caminho entre a multidão da noite de quinta-feira. A casa de banho era um santuário de mármore branco e ouro, e eu apoiei as mãos na pia e olhei para o meu reflexo. Os meus olhos castanhos pareciam cansados. As sombras sob eles traíam muitas noites a trabalhar até tarde no escritório. Muitas horas gastas a organizar a vida de outra pessoa enquanto a minha acumulava poeira. Ajeitei o vestido e reapliquei o batom vermelho escuro que tinha comprado por impulso e nunca tive coragem de usar até esta noite. Estás bem? Sussurrei para o meu reflexo. Pessoas normais têm encontros normais. Mas, mesmo enquanto dizia isso, senti um aperto no estômago. Um aviso, uma premonição. Quando saí da casa de banho, o ambiente tinha mudado. Era subtil, como o momento antes de uma tempestade, quando a pressão atmosférica muda e todos os animais sabem que devem procurar abrigo. As vozes das pessoas baixaram uma oitava. Os olhos se voltaram para a entrada, e então eu vi o motivo. Ele estava parado perto da entrada do bar, e parecia que o mundo tinha se reorganizado ao seu redor. Dante Moretti, meu empregador, meu chefe nos últimos 3 anos, o homem para quem eu preparava café, cujas reuniões eu agendava, cujos segredos eu guardava às 7 chaves. Ele usava um fato preto que provavelmente custava mais do que o meu aluguer anual, feito sob medida com tanta precisão que parecia uma segunda pele. Seu cabelo escuro estava penteado para trás, revelando os ângulos acentuados do rosto. Tudo ângulos e sombras. Bonito da mesma forma que uma lâmina é bonita. Perigoso e preciso. 2 homens estavam de cada lado dele, figuras imponentes em roupas escuras, os olhos constantemente a examinar a sala. A minha respiração parou na garganta. Ele nunca vinha a lugares como este. Dante Moretti normalmente trabalhava no seu escritório, uma fortaleza de vidro e aço no 52 Palmoto andar, ou na sua propriedade nas colinas. Ele participava em reuniões privadas e clubes exclusivos, lugares onde câmaras não eram permitidas e testemunhas não falavam. Então, por que estava ele aqui? O seu olhar percorreu metódica e minuciosamente o bar. Quando aqueles olhos escuros pousaram em mim, tudo parou. O tempo, a respiração, os batimentos cardíacos, a sua expressão não mudou. Nunca mudava, mas algo cintilou nas suas profundezas. Fez a minha pele arrepiar-se com consciência, reconhecimento e posse. E por baixo de tudo isso, parecia perturbadoramente com fúria. Ele moveu-se em minha direção com graça predatória, os seus guarda-costas abrindo caminho entre a multidão sem tocar em ninguém. As pessoas simplesmente se afastaram,
como se seus instintos de sobrevivência reconhecessem algo que suas mentes conscientes não reconheciam. Este era um homem que não pedia espaço. Ele o tomava. Sra. Reeves, a sua voz era baixa e controlada, mas eu trabalhava para ele há tempo suficiente para perceber a tensão por trás da suavidade. Não esperava encontrá-la aqui. Minha boca ficou seca. Senhor? Moretti, esta é a minha noite de folga. Estou a ver. Os seus olhos voltaram-se para Marcos, que aparecera ao meu lado com um ar confuso e ligeiramente intimidado. Bons instintos, Marcos. E quem é este? Não havia maneira educada de interpretar essa pergunta. Era territorial e possessiva. O tipo de pergunta que não tinha resposta certa. Marcus Chen, auxiliar da contabilidade. Ele estendeu a mão, corajoso ou inconsciente. Eu sei onde trabalha. Dante não apertou a mão dele. Voltou a sua atenção para mim e o peso disso era quase físico e sufocante. Sra. Reeves, disse ele, preciso de falar consigo em particular. Não era um pedido. Na verdade, estou num encontro, disse eu, surpreendida com a firmeza da minha voz. Em algum lugar no meu peito, algo imprudente floresceu. 3 anos de profissionalismo cuidadoso, de manter limites e fingir não notar a forma como os seus olhos às vezes se demoravam. Isso pode esperar até amanhã. A temperatura na vizinhança imediata baixou 10 degrees. Um dos guarda-costas de Dante aproximou-se, mas Dante levantou um dedo, um movimento quase imperceptível, e o homem congelou. Era assim com Dante Moretti. Ele não precisava gritar, não precisava ameaçar. O seu poder residia na quietude e na certeza absoluta de que seria obedecido. Um encontro. Ele repetiu as palavras como se tivessem um gosto estranho. O seu maxilar apertou-se. Foi o único sinal de emoção que atravessou aquela fachada controlada. Você foi a um encontro? Não era uma pergunta. Era uma acusação. Sim, levantei o queixo mesmo com o pulso a bater forte na garganta. Isso é um problema? Precisamos de discutir a sua agenda para amanhã. As suas palavras eram secas e precisas. Houve mudanças. Mudanças que exigem que eu interrompa o seu tempo pessoal. Algo perigoso brilhou nos seus olhos. O seu tempo pessoal é da minha conta quando afeta o seu desempenho. O meu desempenho tem sido exemplar há 3 anos. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. Talvez fosse o uísque. Ou talvez fosse a forma como Marcos estava ali, parecendo um espectador confuso num jogo de tênis. Ou talvez fossem 3 anos a engolir tudo o que sentia sempre que Dante olhava para mim com aqueles olhos insondáveis. Exemplar. Ele aproximou-se, invadindo o meu espaço pessoal com a confiança de alguém que era dono de todas as salas em que entrava. O seu perfume, sândalo e algo mais sombrio, envolveu-me, fazendo-me pensar na meia-noite e em más decisões. E, no entanto, aqui estás tu, a fazer escolhas questionáveis. Questionáveis. As minhas mãos cerraram-se em punhos. Sair com ele é uma escolha questionável. O olhar de Dante voltou-se para Marcos com um desprezo tão devastador que eu realmente senti pena do homem. Sim. Marcos limpou a garganta. Olha, talvez eu devesse. Isso seria sensato, disse Dante, ainda olhando para mim. Não, eu disse, virando-me para Marcos, sentindo uma mistura de culpa e raiva. Marcos, sinto muito. Isso é inadequado e pouco profissional. E você não merece isso. Tudo bem. Marcos já estava a recuar, seu instinto de sobrevivência finalmente entrando em ação. Podemos remarcar, ou não. Sim, ele praticamente fugiu em direção à saída. Observei-o partir, com a mandíbula tão apertada que quase quebrou os dentes. Quando me virei para Dante, a fúria que eu vinha reprimindo há 3 anos finalmente encontrou sua voz. Isso foi completamente inadequado. Ele se aproximou ainda mais, forçando-me contra o balcão. Os seus guarda-costas se posicionaram para nos bloquear da vista, criando um espaço de privacidade no local lotado. Queres discutir o que é inadequado, Emma? Ele nunca usava o meu primeiro nome. Nunca. Era sempre Sra. Reeves, mantendo aquela distância profissional e um limite cuidadoso entre empregador e empregada. Ouvir isso agora, naquele tom baixo e perigoso, parecia uma violação, como uma intimidade forçada. Não tens o direito. Eu tenho todo o direito. A mão dele se aproximou sem me tocar, mas perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor da palma dele perto da minha bochecha. Tem alguma ideia do que é para mim?
O meu coração disparou. A sua era assistente? A minha era assistente? Ele repetiu como se fosse a coisa mais ridícula que já tinha ouvido. Sim, a minha assistente. A mulher que sabe onde estou o tempo todo, que lida com as minhas comunicações, que tem acesso a informações que poderiam destruir impérios. A voz dele baixou para quase um sussurro. Ela poderia arruinar-me com um único telefonema para as pessoas erradas. O gelo inundou as minhas veias. Nunca tínhamos falado sobre isso antes. O que ele realmente era e o que os seus empreendimentos comerciais realmente envolviam. Era um acordo tácito. Eu organizava as suas reuniões legítimas e não fazia perguntas sobre aquelas que não estavam na agenda. Eu nunca faria isso, eu sabia. A sua mão finalmente fez contato, os seus dedos envolvendo o meu queixo com uma gentileza surpreendente. Não é isso que me preocupa. Então o que é? As palavras saíram sem fôlego. O seu polegar roçou o meu lábio inferior e todo o meu corpo reagiu. Foi uma onda de calor traidora que me fez odiar-me, mesmo enquanto me inclinava para o seu toque. O que te preocupa? Disse ele, com os olhos escuros e intensos, ardendo com algo que eu não conseguia nomear. Ver-me sorrir para outro homem. Ver-te com esse vestido. Seu olhar percorreu o meu corpo de cima a baixo, possessivo e ávido. Um vestido que nunca vi antes. Saber que te preparaste para ele. Saber que ris para ele. Estás com ciúmes. A constatação escapou antes que eu pudesse impedi-la. Ciúmes. Ele riu, mas foi um som áspero e amargo. Uma palavra tão pequena para o que sinto agora. A outra mão dele encontrou a minha cintura e puxou-me contra ele. Eu podia sentir a tensão a vibrar pelo corpo dele. O controlo mal mantido. O perigo mal contido. Tu não me possuis, sussurrei. Não possuo? A testa dele tocou a minha. E que Deus me ajude. Não me afastei. Diz-me que não pensas em mim. Diz-me que não sabes exatamente como eu tomo o meu café, porque memorizaste tudo sobre mim. Diz-me que não prendes a respiração quando me aproximo demasiado. Não podia dizer-lhe nenhuma dessas coisas, porque seriam mentiras. Isto está errado, disse em vez disso. Provavelmente. O seu nariz roçou a minha bochecha e os seus lábios pairaram perto da minha orelha. Mas tu foste a um encontro, Emma. Deixaste outro homem olhar para ti e tocar-te. O seu aperto apertou-se. É isso que está errado, Dante. Senhor Moretti, sussurrou um dos seus guarda-costas. Temos um problema. O feitiço se quebrou. Dante deu um passo para trás, sua expressão suavizando-se na máscara impenetrável que usava como uma armadura. Mas seus olhos ainda estavam ardentes. Vamos embora, disse ele. Não para o guarda-costas dele. Para mim. Não vou a lugar nenhum com você. Sim. Ele pegou minha bolsa no bar e colocou meu casaco sobre o braço. Você vai. Em cerca de 30 segundos, algumas pessoas muito interessadas vão entrar por aquela porta à minha procura. E tu, Emma, és a última pessoa que deveria estar perto de mim quando elas chegarem. Como se convocados pelas suas palavras, a entrada do bar se abriu. 3 homens em ternos caros entraram, seus olhos examinando a multidão com eficiência profissional. A mão de Dante envolveu meu pulso. Não com violência, mas com firmeza absoluta. Vem comigo agora, ou vou deixar que sejas tu a explicar a eles por que estás aqui. A escolha é tua. Ele já estava a se mover, puxando-me em direção a uma saída dos fundos que eu não tinha notado antes. Os seus guarda-costas se posicionaram ao nosso redor e eu não tive escolha a não ser segui-lo ou ser arrastada. As últimas coisas que vi antes de desaparecermos pela porta foram a bebida abandonada de Marcos no bar, gelo derretendo em uísque caro, e o meu reflexo no espelho atrás dele. Uma mulher que parecia ter acabado de cometer um erro terrível e irreversível. O beco atrás do Meridian cheirava a chuva e lixo, um contraste chocante com o luxo perfumado que acabávamos de deixar para trás. O aperto de Dante no meu pulso permaneceu firme, enquanto ele me guiava em direção a um elegante SUV preto parado nas sombras. As janelas eram tão escuras que pareciam poças de óleo. Um dos seus guarda-costas, o mais alto, com uma cicatriz dividindo a sobrancelha esquerda, abriu a porta traseira. Dante soltou o meu pulso apenas para colocar a mão na parte inferior das minhas costas e guiar-me para dentro com uma gentileza que contradizia a dureza dos seus movimentos. Deslizei pelos bancos de couro macios, com o coração a bater tão forte que tinha a certeza de que todos podiam ouvi-lo.
Dante seguiu-me, sentando-se ao meu lado com uma facilidade predatória. A porta fechou-se com um baque sólido e inquietante, soando como a porta de um cofre a fechar. Conduza, instruiu Dante. A tela de privacidade já estava levantada, separando-nos dos seus homens na frente. O veículo entrou suavemente no trânsito e, de repente, eu estava presa num espaço confinado com o homem que passei 3 anos, tentando não pensar fora do horário de expediente. As luzes internas fracas projetavam seu rosto em relevo. Ele era todo sombras e ângulos, bonito e assustador na mesma medida. Quem eram aqueles homens? Minha voz soou mais firme do que eu me sentia. Ninguém com quem você precise se preocupar. Ele estava a enviar mensagens rapidamente num dos seus telemóveis, com o maxilar apertado, desde que fizesse exatamente o que eu disse. A raiva explodiu forte e quente no meu peito, queimando o medo. Não sou uma das suas soldados, Sr. Moretti. Não pode simplesmente... O quê? Ele guardou o telemóvel no bolso e voltou toda a sua atenção para mim. Não posso protegê-la. Não posso tirar-te de uma situação em que a tua presença pode fazer com que sejas morta. Morta? A palavra ficou presa na minha garganta. Está a ser dramático. Estou? Ele inclinou-se para mais perto e eu recuei contra o assento de couro. Diga-me, Emma, disse ele. O que acha que aqueles homens fariam se soubessem quem você é? Se percebessem que a mulher sentada no bar estava a olhar para ele, o seu olhar percorreu-me novamente. A mulher devastadora que processa as minhas transações financeiras conhece a minha agenda e poderia testemunhar sobre o meu paradeiro em qualquer dia. As implicações assentaram sobre mim como um cobertor molhado, pesadas e sufocantes. Eles usariam-me contra si, sussurrei, ou eliminariam-te para eliminar o risco. Os seus dedos encontraram uma madeixa do meu cabelo que tinha escapado ao penteado cuidadoso e rodopiaram-na entre os dedos. Compreendes agora por que não permito que sejas vista? Porque trabalhas no meu escritório privado. Porque não estás listada em nenhum diretório da empresa. Porque passei 3 anos a manter-te escondida. Nunca explicaste. Eu não deveria ter de explicar. A sua voz endureceu. És inteligente o suficiente para ler nas entrelinhas e entender o que significa quando metade das minhas reuniões não são gravadas, certas chamadas telefônicas são encaminhadas por linhas encriptadas e homens que parecem capazes de partir pescoços com as próprias mãos me seguem para todo o lado. Engoli em seco. Disse a mim mesma que era apenas segurança. Empresários de sucesso precisam de proteção e tudo mais. O seu polegar roçou a minha maçã do rosto, um toque tão gentil que fez o meu peito doer. As partes que escolheste não pensar. Eu escolhi manter o meu emprego. Admitir a derrota apenas para pagar o meu aluguer e não fazer perguntas era horrível. Menina esperta. Mas ele não parecia satisfeito. Parecia resignado. No entanto, eu não era esperta o suficiente para ficar longe de locais públicos. Não era esperta o suficiente para evitar chamar a atenção para mim. Não consigo viver numa gaiola, disse eu. As palavras saíram antes que eu pudesse impedi-las. Não posso passar a minha vida inteira invisível só porque decidiste que sou um risco. Não és um risco. A sua mão segurou o meu rosto, forçando-me a olhar nos seus olhos. És uma vulnerabilidade. A minha vulnerabilidade. E no meu mundo, isso é infinitamente mais perigoso. O SUV fez uma curva acentuada e eu agarrei a maçaneta da porta para me equilibrar. Lá fora, as luzes da cidade se transformavam em traços dourados e vermelhos. Estávamos a sair do centro da cidade em direção às colinas, onde grandes casas ficavam escondidas atrás de portões e câmaras de segurança. Para onde estamos a ir? Para um lugar seguro. Ele soltou o meu rosto, mas a sua mão encontrou o meu joelho, a palma dele quente através do tecido fino do meu vestido. A minha casa? Não, pensei, tentando afastar-me, mas não havia para onde ir. Leva-me ao meu apartamento. O teu apartamento com a fechadura da porta do átrio avariada. Aquele onde qualquer pessoa pode entrar e encontrar o apartamento 4B. Os seus dedos apertaram o meu joelho. Claro que não. Como sabes que a minha fechadura está avariada? O seu silêncio foi resposta suficiente. Tens me observado. Não era uma pergunta. A constatação deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, causou-me uma emoção confusa na espinha. Há quanto tempo? Desde o dia em que entraste no meu escritório, há 3 anos,
vestindo um vestido 2 tamanhos maior e sapatos com saltos gastos, e me disseste que serias a melhor assistente que eu já tive. Um leve sorriso tocou os seus lábios. Estavas certa. Aliás, isso não é uma resposta. É a única resposta que vais receber. O SUV abrandou ao aproximar-se de um portão ladeado por pilares de pedra. O portão abriu-se silenciosamente, como se fosse esperado, e atravessamo-lo por uma entrada sinuosa ladeada por sebes bem cuidadas. A propriedade de Dante Moretti emergiu da escuridão como algo saído de um romance gótico, toda em pedra, vidro e linhas modernas e nítidas, iluminada por dentro por uma luz dourada. Estendendo-se pelo topo da colina, dominava a vista de toda a cidade abaixo. Embora eu tivesse agendado entregas aqui, contratado empreiteiros e organizado um baile de gala de caridade nos jardins na primavera passada, nunca tinha entrado, nunca tinha cruzado o limiar da distância profissional para o território pessoal. Não posso ficar aqui, disse eu, sentindo o pânico subir pela minha garganta. Pode sim, você vai ficar. O SUV parou debaixo de um pórtico e outro guarda-costas abriu imediatamente a porta de Dante. Este era mais baixo e mais corpulento, com olhos que não perdiam nada. Você vai ficar aqui esta noite, onde sei que está segura. Amanhã discutiremos os preparativos. Preparativos? Mas ele já estava a sair do veículo e a estender a mão para me ajudar a sair. Olhei para a sua mão. Os seus dedos eram elegantes, mas havia calos na palma, sugerindo que ele fazia mais do que assinar papéis e fazer telefonemas. Havia um anel de prata na sua mão direita, gravado com símbolos que eu não reconhecia. Aceitar a sua mão era como aceitar algo que eu não poderia devolver. Agarrei-a na mesma. Os seus dedos quentes e seguros fecharam-se à volta dos meus, e ele puxou-me para o ar fresco da noite. O aroma a jasmim pairava pesadamente na escuridão, misturando-se com o cheiro a cloro do que eu presumia ser uma piscina escondida a algures nas sombras. O Marco vai mostrar-lhe o quarto de hóspedes, disse Dante, apontando para o guarda-costas mais baixo. Encontrará tudo o que precisa lá. Conversaremos pela manhã. Agarrei o seu braço quando ele se virou para sair. Por baixo do tecido caro, os seus músculos eram sólidos e tensos. Não pode simplesmente raptar-me e depois ir embora. Ele ergueu as sobrancelhas. Veio por vontade própria, sob coação e sob proteção. Ele cobriu a minha mão com a sua. Há uma diferença, não há? Procurei no seu rosto algum sinal do homem com quem trabalhei durante 3 anos. O empregador controlado e distante, que nunca levantava a voz, nem demonstrava emoção além de uma leve desaprovação. Porque neste momento parece que está a manter-me prisioneira. Algo mudou na sua expressão. Ela suavizou-se. Ele levou a minha mão aos lábios e beijou os meus nós dos dedos, fazendo com que um calor percorresse as minhas veias. Se eu quisesse mantê-la prisioneira, Emma, você estaria na minha cama agora, não num quarto de hóspedes com uma porta que pode ser trancada. A sua respiração roçou a minha pele. Mas estou a tentar ser um homem melhor do que os meus instintos querem que eu seja. Então vá com o Marco, descanse. De manhã podemos discutir por que sentiu a necessidade de se exibir na frente de estranhos quando sabe que pertence a mim. Ele soltou a minha mão e desapareceu dentro da casa antes que eu pudesse responder. Marco limpou a garganta diplomaticamente. Por aqui, senhorita. Seguiu atordoada, com a mente a girar. O interior da casa de Dante era exatamente como eu esperava. Caro e de bom gosto, mas frio. Pisos de mármore, arte moderna nas paredes e janelas do chão ao teto, com vista para as luzes da cidade abaixo. Tudo era perfeito e controlado, como o próprio homem. Marco levou-me por uma escada curva até o 2º andar e por um corredor com portas fechadas. Parou em uma perto do fim e abriu-a. Vai ficar confortável aqui, disse ele num inglês com sotaque. Provavelmente italiano. A maioria do círculo íntimo de Dante estava com ele desde que imigrou da Sicília, há 15 anos. Se precisar de alguma coisa, há um telefone ao lado da cama. Diz que 0, Marco. Eu o impedi antes que ele pudesse sair. Aqueles homens no bar, quão perigosos eles são. Sua expressão permaneceu cuidadosamente neutra. Perigosos o suficiente para que o Sr. Moretti saísse de uma reunião para tirá-la de lá, e perigosos o suficiente para que você não devesse estar lá em primeiro lugar. Ele fez uma pausa. Ele não está a tentar controlá-la, menina. Ele está a tentar mantê-la viva. Ele fechou a porta suavemente.
deixando-me sozinha num quarto maior do que todo o meu apartamento. Uma cama king size dominava uma parede, vestida com lençóis brancos que provavelmente custaram mais do que o meu salário mensal. Portas francesas abriam-se para uma varanda. A casa de banho privativa brilhava com mármore e cromo. Tirei os sapatos de salto alto e caminhei até a varanda, abrindo as portas. O ar noturno estava fresco contra a minha pele corada. Lá embaixo, a cidade se espalhava como um tapete de estrelas, linda, distante e impossível de tocar. O meu telemóvel vibrou na minha bolsa. Eu tinha esquecido que o estava a levar. Marcus Chen, espero que estejas bem. Isso foi intenso. Talvez devêssemos continuar apenas como colegas. Quase ri. Pobre Marcus. Ele queria um simples encontro, mas acabou sendo puxado para o mundo sombrio de Dante Moretti. Emma, sinto muito por esta noite. Sim, vamos definitivamente ficar apenas como colegas. Você merece algo melhor. A resposta dele foi imediata. Você também, tenha cuidado. Mas era tarde demais para isso. Deixei de ter cuidado no momento em que aceitei este emprego há 3 anos. Foi nesse momento que vi Dante Moretti do outro lado da secretária e senti aquela atração perigosa misturada com medo. Apareceu outra mensagem. Desta vez, de um número desconhecido. Desconhecido. Durma bem, Emma. Amanhã negociaremos os termos da sua continuidade no emprego e da sua segurança. Fiquei a olhar para aquelas palavras, com o coração a acelerar novamente. Termos. Segurança. Como se essas coisas fossem negociáveis. Como se eu tivesse alguma escolha no que quer que fosse acontecer a seguir. Uma batida suave na porta fez-me sobressaltar. Sim, é o Marco. Senhora, o Sr. Moretti pediu-me para lhe trazer isto. A porta abriu-se um pouco e uma mala de roupa foi passada, seguida por um pequeno saco de compras. Roupa para dormir, produtos de higiene pessoal e roupa para o dia seguinte. Como é que ele sabia? Claro, o Dante sabia o meu tamanho. Provavelmente sabia que marca de pasta de dentes e shampoo eu usava. Ele estava a observar-me há 3 anos. Obrigada. Eu consegui. A porta fechou-se novamente. Coloquei as sacolas na cama e abri o saco de roupa. Dentro havia uma camisa de dormir de seda com uma etiqueta de designer em verde esmeralda profundo. Provavelmente custou mais do que todo o meu guarda-roupa. Para o dia seguinte, havia um vestido cinza carvão simples, mas elegante, que era profissional, mas não severo. Havia sapatos que me serviriam perfeitamente. A roupa interior ainda estava na embalagem e era exatamente do meu tamanho. O saco de compras continha produtos de higiene pessoal de luxo, uma escova de cabelo e desmaquilhante. Tudo o que eu poderia precisar. Devia ter sido um gesto atencioso. Em vez disso, parecia uma prova. Prova de que Dante Moretti me conhecia melhor do que eu mesma. Que ele se preparava para este momento, ou um semelhante, há mais tempo do que esta noite. Vesti a camisa de dormir, tirei a maquilhagem e escovei o cabelo. A cama era tão confortável quanto parecia, os lençóis frescos contra a minha pele. Mas dormir parecia impossível. Sempre que fechava os olhos, via o rosto de Dante. Lembrei-me da forma como ele me olhou no bar, possessivo, sedento e mal controlado. Lembrei-me da sensação da mão dele na minha pele, da maneira como ele disse o meu nome, como se fosse algo precioso e perigoso ao mesmo tempo. Tu pertences-me. Essas palavras ecoavam na minha mente. E eu odiava o quanto uma parte de mim queria que elas fossem verdade. Odiava que 3 anos de distância profissional tivessem sido destruídos numa noite, revelando a verdade que eu escondia de mim mesma. Eu não trabalhava apenas para Dante Moretti. Eu já era dele. Eu era dele desde o dia em que entrei no seu escritório e senti o mundo inclinar-se no seu eixo. Amanhã, nós dois teríamos que enfrentar o que isso significava. A luz do sol penetrava pelas cortinas transparentes, pintando listras douradas no teto desconhecido. Por um momento, fiquei desorientada e esqueci onde estava. Então, a memória voltou. O bar. O aperto possessivo de Dante. Esta gaiola dourada disfarçada de quarto de hóspedes. Sentei-me. O meu cabelo estava emaranhado nos ombros. A minha camisa de noite de seda estava amarrotada devido a uma noite agitada de sono interrompido. O relógio na mesa de cabeceira marcava 7h47 da manhã de sexta-feira. Eu já deveria estar no escritório, a preparar o primeiro café expresso do dia para Dante, a rever a sua agenda e a manter a rotina cuidadosa que construímos ao longo de 3 anos. Em vez disso, estava na casa dele,
vestindo roupas que ele me fornecera e presa numa situação que não compreendia totalmente. Uma batida suave interrompeu os meus pensamentos em espiral. Menina Reeves? Era a voz de uma mulher com sotaque e educada. Posso entrar? Sim. A porta se abriu, revelando uma mulher na casa dos 50 anos, vestida com calças pretas simples e uma camisa branca impecável. Seu cabelo grisalho estava preso num coque elegante, e seus olhos escuros me avaliaram com a eficiência de alguém que passou a vida inteira a servir. Sou Teresa, a governanta do Sr. Moretti. Ele pediu-me para avisar que o café da manhã está pronto quando você estiver pronta. Ela colocou uma bandeja com café, suco de laranja e um doce recém-assado sobre a cômoda. Ele está no escritório. É a terceira porta à esquerda no andar de baixo. Obrigada. Cruzei os braços à volta do corpo, subitamente consciente de como a camisa de dormir era fina. Teresa, posso perguntar-lhe uma coisa? A sua expressão permaneceu profissionalmente neutra, mas vi algo brilhar nos seus olhos. Compreensão, talvez, ou pena. Ele faz isso. O Sr. Moretti costuma trazer mulheres para cá? Nunca. A resposta foi imediata e definitiva. Em 15 anos, é a primeira mulher a passar a noite nesta casa que não é da família ou funcionária. Ela dirigiu-se para a porta, depois parou. Ele não é o que as pessoas pensam, menina. Ele não é fácil, mas não é cruel. O que quer que ele tenha feito, quaisquer que sejam as regras que tenha quebrado, foi porque acredita que está a protegê-la. Ela saiu antes que eu pudesse responder. Tomei banho na casa de banho de mármore, usando produtos com aroma de lavanda e baunilha. O vestido que Dante tinha providenciado servia-me perfeitamente. Claro que sim. Os sapatos eram de couro italiano e estavam amaciados o suficiente para serem confortáveis. Até a maquilhagem na sacola de compras combinava com a minha paleta habitual. Era inquietante ser tão completamente conhecida por alguém que eu tentava manter a distância. Trancei o meu cabelo úmido sobre um ombro e preparei-me. Era hora de enfrentar qualquer negociação que Dante tivesse planeado. A casa estava mais silenciosa à luz do dia, mas não menos imponente. Os meus passos ecoavam na escadaria de mármore enquanto eu descia. Eu podia ouvir vozes em algum lugar. Podia ouvir Teresa falando rapidamente em italiano com alguém. Podia ouvir o som de água a correr. Conseguia ouvir o zumbido distante do que poderia ser um aspirador. Eram sons domésticos normais numa casa que era tudo menos normal. Encontrei o escritório facilmente. A porta estava entreaberta e, através dela, pude ver Dante sentado atrás de uma secretária enorme, com a atenção fixa no ecrã de um computador portátil. Ele tinha trocado o fato da noite anterior por calças escuras e uma camisola cinzenta que o faziam parecer mais jovem e menos intimidante. Quase humano. Então ele olhou para cima, os seus olhos escuros prendendo-me no lugar, e eu lembrei-me exatamente do que ele era. Um predador, um possuidor, um homem que tinha declarado que eu lhe pertencia sem perguntar se eu concordava. Entre, disse ele. Fechou o portátil, dando-me toda a sua atenção. Café? Eu tinha um pouco lá em cima. Entrei no escritório, mantendo a secretária entre nós como uma barreira. Precisamos de conversar sobre a noite passada. Concordo. Ele recostou-se na cadeira e estudou-me com uma intensidade que fez a minha pele arrepiar-se. Começou por perguntar por que sentia a necessidade de sair com alguém completamente inadequado. Senti o calor invadir as minhas bochechas. O Marcos é perfeitamente adequado. Ele é simpático. Ele é normal. Ele é aborrecido. Entretanto, o Dante levantou-se, contornando a secretária com a graciosidade fluida que sempre me lembrou os grandes felinos. Perigoso, bonito e mortal. Ele está abaixo de ti em todos os aspectos possíveis. Inteligência, ambição, paixão. Tu não sabes nada sobre ele. Eu sei que ele trabalha na contabilidade. Sei que conduz um carro sedã com 7 anos e mora num estúdio num bairro comum. Também sei que ele passou 15 minutos a falar sobre criptomoedas enquanto tu parecias querer morrer. Ele parou na minha frente, perto o suficiente para que eu tivesse que inclinar a cabeça para trás para encontrar o seu olhar. Sei que ele não é o que realmente queres. E o que eu quero? A resposta escapou antes que eu pudesse impedi-la. A mão dele subiu e os dedos dele passaram pela minha trança, puxando apenas o suficiente para me fazer suspirar. Queres alguém que te veja? Alguém que saiba que tomas o teu café com muito creme e mordes o lábio quando estás concentrada?
Alguém que repare quando usas um perfume novo ou ficas acordada até tarde a ler. O polegar dele traçou o meu lábio inferior. Tu queres alguém que te observa há 3 anos, memorizando cada detalhe e ficando mais obcecado a cada dia que passa. A minha respiração parou. Dante, tu queres alguém que destruiria o mundo antes de deixar alguém te magoar. A testa dele tocou a minha e a sua voz baixou para um sussurro áspero. Alguém que saiu de uma reunião com homens que poderiam destruir o meu império só porque te vi sentada num bar com outro homem e não conseguia parar de pensar em te tirar dele. Isso não é saudável. Não. O seu riso era sombrio e autodepreciativo. Realmente não é. Mas é honesto, o que é mais do que tu me deste. Empurrei o seu peito, precisando de espaço e ar. Ele deixou-me recuar, mas os seus olhos acompanhavam cada movimento meu. Um predador observando a sua presa. Tenho sido perfeitamente honesto. Sou sua assistente. É tudo o que sempre fui. Mentirosa. A palavra foi suave, mas cortante. Achas que não percebo como tu prendes a respiração quando me aproximo demais? Ou como o teu pulso acelera quando digo o teu nome? Como tu inventas desculpas para tocar a minha mão quando me entregas documentos? Eu percebo. 3 meses atrás, usaste um perfume que nunca usaste antes. Algo com jasmim. Elogiei-o por isso. Usou-o todos os dias desde então. Há 2 meses, aproximou-se novamente e encostou-me a uma estante. Há 2 meses, tive um pesadelo. Acordei a gritar. Estava na sua secretária, fora do meu escritório. Tinha ficado até tarde para terminar um projeto e entrou sem bater. Não fez perguntas. Apenas se sentou ao meu lado até a minha respiração se estabilizar. Lembrei-me daquela noite. Lembrei-me da vulnerabilidade nos seus olhos, que ele rapidamente mascarou. Lembrei-me da forma como a sua mão encontrou a minha na escuridão. É isso que significa ser um bom assistente. Isso chama-se carinho. As suas mãos estavam apoiadas em ambos os lados da minha cabeça, prendendo-me. Ontem à noite, quando toquei o teu rosto, inclinaste-te para ele. Quando te puxei para perto, não resististe. Derreteste-te. Para. A minha voz falhou. Por quê? Porque a verdade é desconfortável. Porque passaste 3 anos fingindo não sentir o que eu sinto. O nariz dele roçou o meu pescoço enquanto ele inspirava profundamente. Jasmine, estás a usá-lo agora. Dante, isso não pode acontecer. Pressionei as palmas das mãos contra o peito dele e senti o seu coração a bater forte sob o tecido caro. És meu empregador. Existem regras. Regras. Ele afastou-se o suficiente para me olhar e a sua expressão estava entre diversão e frustração. Emma, eu quebro regras para viver. Eu opero em espaços onde as leis são sugestões e a moralidade é negociável. E tu estás preocupada com a ética no local de trabalho? Alguém tem que estar. Lágrimas brotaram dos meus olhos, inesperadas e indesejadas. Alguém tem que manter algum tipo de limite, porque se eu não o fizer, se eu me permitir sentir o que sinto, eu me isolo, horrorizada com o que quase admiti. Os seus olhos suavizaram-se. O que você quer? Nada, Emma. O meu nome era uma carícia, uma ordem. Termine a frase. Não, és uma covarde. Mas ele disse isso gentilmente, o seu polegar enxugando uma lágrima que escorria pela minha bochecha. Tudo bem, eu direi primeiro. Estou apaixonado por ti. Estou há mais tempo do que gostaria de admitir. Ontem à noite, quando te vi sorrindo para outro homem, percebi que não consigo mais fingir que posso manter-te à distância. O mundo inclinou-se. Não podes estar apaixonada por mim. Por que não? Fiz um gesto de impotência, procurando palavras que fossem grandes o suficiente para este momento. Porque és Dante Moretti. És poderoso, perigoso e completamente fora do meu alcance. Porque sou apenas a mulher a quem confias a tua vida. Apenas a pessoa que me conhece melhor do que ninguém. A razão pela qual venho ao escritório, mesmo quando poderia trabalhar em qualquer lugar. As suas mãos seguraram o meu rosto, forçando-me a olhar nos seus olhos e ver a verdade. Não és apenas qualquer coisa, Emma. És tudo. Uma batida na porta do escritório quebrou o momento. Nós nos separamos. Ou melhor, eu me afastei, enquanto Dante permaneceu imóvel, com o maxilar cerrado de irritação. O que foi? Perguntou ele, com uma voz afiada o suficiente para cortar vidro. Marco abriu a porta com um ar de desculpa. Chefe, temos um problema. Os homens de ontem à noite têm feito perguntas sobre a mulher com quem saiu.
A temperatura na sala baixou. Todo o comportamento de Dante mudou. O homem vulnerável desapareceu por trás de uma máscara de cálculo frio. O que é que eles sabem? Só que saiu com uma mulher de cabelo escuro, vestindo um vestido azul marinho. Estão a verificar as imagens de segurança do bar e da área circundante. Então precisamos de agir mais rápido. Dante virou-se para mim com uma expressão indecifrável. Emma, preciso que ouças com muita atenção. Esses homens trabalham para a família Valentino. São nossos rivais e inimigos. Se descobrirem quem tu és, vão usar-te contra mim. Como? A minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Mas eles precisam de saber. Sequestro, chantagem ou pior. Ele olhou para Marco. Chama o Luca. Diz-lhe para preparar o esconderijo nas montanhas. Partimos dentro de 1 hora. Espera, disse eu, agarrando o braço de Dante enquanto Marco desaparecia. Montanhas? Esconderijo. Não pode simplesmente destruir toda a minha vida porque cometi um erro. A sua voz era fria, presunçosa. Eu devia ter ficado longe daquele bar. Devia ter deixado-te ter o teu encontro patético com o teu contabilista medíocre. Mas não deixei. Mostrei-lhes que és importante e agora és um alvo. O peso das suas palavras assentou sobre mim. Isto já não era possessividade ou ciúmes. Era um perigo genuíno, do tipo que mata pessoas. Por quanto tempo? Sussurrei. Até conseguir neutralizar a ameaça. Ele pegou no telemóvel e começou a digitar. Podem ser dias, podem ser semanas. Eu tenho uma vida, Dante. Um apartamento. Contas para pagar. Não posso simplesmente desaparecer. O teu aluguer está pago até o final do ano. As tuas contas de serviços públicos estão configuradas para pagamento automático. O teu telemóvel funcionará em qualquer lugar. Ele não tirou os olhos do ecrã. Tenho me preparado para essa possibilidade desde que começaste a trabalhar para mim. Tens estado cheia de raiva, sentindo-te exaltada e justificada. És arrogante e controladora. Ele finalmente encontrou o meu olhar. És todas essas coisas, mas também estás viva e determinada a continuar assim. A mão dele encontrou a minha e os nossos dedos entrelaçaram-se. Sei que estás zangada. Sei que isto é injusto, mas Emma, preciso que compreendas uma coisa. Esses homens não negociam, não mostram misericórdia. Se eles colocarem as mãos em ti, farei o que for preciso para te trazer de volta, mesmo que isso signifique que acabarás por me odiar. A honestidade crua na sua voz tirou-me o fôlego. Que tipo de coisas? Do tipo que não se fala em companhia civilizada. O seu aperto apertou-se. Do tipo que confirmaria todas as suspeitas sombrias que alguma vez tiveste sobre mim. O tipo que provaria que sou exatamente o monstro sobre o qual as pessoas sussurram. Eu deveria estar aterrorizada. Eu deveria estar a correr para a porta, a chamar a polícia, a fazer qualquer coisa, exceto ficar ali parada com a minha mão na dele. Mas medo não era o que eu sentia. O que eu sentia era algo muito mais perigoso. Compreensão. Está bem, ouvi-me dizer. O abrigo. Nós vamos. A surpresa passou pelo seu rosto. Assim, sem mais nem menos. Assim, sem mais nem menos. Apertei a mão dele, tomando uma decisão que sabia que não poderia voltar atrás. Mas Dante, eu disse, quando isso acabar, quando eu estiver segura e aqueles homens não forem mais uma ameaça. Vamos ter uma longa conversa sobre limite, consentimento e como é realmente um relacionamento saudável. Um sorriso verdadeiro cruzou o seu rosto, fazendo-o parecer mais jovem e leve. Então, vai haver um relacionamento. Ainda não decidi, mas apesar de tudo, eu estava a sorrir. Pergunta-me novamente quando não estivermos a correr pelas nossas vidas. Ele puxou-me para perto e deu-me um beijo na testa que parecia uma promessa. Combinado. A casa segura era um nome impróprio. Na verdade, era uma cabana espaçosa aninhada nas montanhas, 3 horas a norte da cidade. Estava rodeada por pinheiros e um silêncio tão completo que parecia outro mundo. Era uma arquitetura moderna, disfarçada de charme rústico. Tinha janelas do chão ao teto, vigas expostas e uma lareira de pedra que dominava a sala de estar principal. Viajamos em comboio. Dante e eu na parte de trás do seu SUV, com Marco e Luca a seguir-nos num segundo veículo. A viagem tinha sido tensa, repleta de telefonemas em italiano que eu só compreendia parcialmente e longos períodos de silêncio pesado.
Agora, de pé na sala principal, com a luz do fim da tarde a entrar pelas janelas, senti a realidade da minha situação cristalizar-se. Eu estava sozinho com Dante Moretti no meio do nada, com apenas os seus guarda-costas como testemunhas do que quer que pudesse acontecer a seguir. Há 3 quartos no andar de cima, disse Dante, tirando o casaco. Por baixo dele, pude ver o contorno de um coldre de ombro. Uma arma? Claro que ele andava armado. Escolha o que preferir. Marco e Luca vão patrulhar o perímetro e monitorizar as imagens de segurança. Estamos completamente isolados aqui. Fora da rede significa sem internet. A pergunta saiu mais aguda do que eu pretendia. Os meus nervos estavam à flor da pele. A internet por satélite, que é encriptada, e o teu telemóvel funciona, mas todas as chamadas são encaminhadas por canais seguros. Ele foi até a cozinha, toda em aço inoxidável e granito preto, e abriu o frigorífico. Teresa tinha abastecido o local. Estás com fome? Eu não estava. O meu estômago estava embrulhado, mas acenei com a cabeça mesmo assim, precisando de algo para fazer com as mãos. Era uma forma de me sentir normal nesta situação profundamente anormal. Dante tirou os ingredientes com uma eficiência surpreendente. Massa fresca, tomates, manjericão e alho. Ele movia-se pela cozinha como se pertencesse àquele lugar, arregaçando as mangas para revelar antebraços cobertos de músculos e cicatrizes como eu nunca tinha visto antes. Você cozinha? Sentei-me num banco alto e observei-o fascinado. A minha avó insistia que todos os seus netos aprendessem a cozinhar. Ela dizia que um homem que não sabia cozinhar era inútil. Um leve sorriso tocou os seus lábios. Ela tinha opiniões fortes sobre a maioria das coisas. Faleceu há 5 anos. Morreu rapidamente de um ataque cardíaco. Ela teria desejado que fosse assim. Ele colocou uma panela com água para ferver e começou a cortar o alho com precisão experiente. Foi ela quem me criou depois que meus pais morreram. Ela me ensinou tudo o que era importante. Essas eram informações mais pessoais do que Dante havia compartilhado em 3 anos. Inclinei-me para a frente, ansiosa para ouvir mais, desesperada por qualquer detalhe que pudesse me ajudar a entender o homem por trás da fachada impenetrável. Quantos anos você tinha quando eles morreram? 12. A faca se movia de forma constante e ritmada. Acidente de carro. Ou pelo menos era o que a polícia dizia. A minha avó nunca acreditou nisso, no entanto. Ela achava que ele tinha parado, o que a deixava nervosa. Ela achava que tinha sido a família Valentino. Eles queriam vingança por um desentendimento comercial que o meu pai teve com eles. A mesma família cujos homens estavam no bar ontem à noite. Sim. Ele colocou o alho numa frigideira e acrescentou azeite. O som do alho a fritar encheu a cozinha, seguido por aquele aroma característico que me fez a boca salivar, apesar da minha ansiedade. A minha avó passou o resto da vida a ensinar-me como sobreviver num mundo onde existiam pessoas como os Valentinos, como ser mais dura, mais inteligente e mais implacável. Foi aí que decidiu tornar-se criminoso. Fiz um gesto vago, sem saber bem como expressar isso. Ele acrescentou os tomates e esmagou-os com uma colher de pau. Não decidi. Herdou os negócios legítimos e ilegítimos do meu pai, as suas dívidas, os seus inimigos e o seu império. Ele olhou para mim com os olhos escuros e indecifráveis. Eu tinha 18 anos, tinha acabado de sair da escola e, de repente, era responsável pelo sustento de 50 pessoas e por uma rede de operações que não compreendia totalmente. Por isso, aprendi rapidamente. A massa foi para a água a ferver. Dante adicionou manjericão ao molho, provou e ajustou o tempero. Cada movimento era controlado e competente, tal como tudo o resto que ele fazia. Por que estás a contar-me isto? Perguntei baixinho. Porque deves saber quem eu sou. Ele desligou o fogão e virou-se para mim. Deves saber que fiz coisas que te horrorizariam, que fiz escolhas que a maioria das pessoas consideraria monstruosas. O império que construí foi erguido sobre bases de violência e medo. Estás a tentar assustar-me? Só estou a tentar ser honesto. Ele aproximou-se apoiando as mãos na bancada, de cada lado de mim. Porque se vamos fazer isto, seja lá o que for, precisas de saber o que estás a aceitar. Precisas de saber o que estás a aceitar. Não sou um homem bom, Emma. Sou um homem que faz coisas más e consegue justificá-las, mas podes não concordar com as minhas razões. Estiquei o braço e toquei na linha do seu queixo,
sentindo a barba por fazer sob as minhas pontas dos dedos. Se dissesse que não me importava, estaria a chamar-te de mentiroso. Mas os seus olhos escureceram, parecendo esperançosos ou perigosamente ingênuos. Talvez eu não seja nenhuma das duas coisas. Talvez tenha passado 3 anos a observar-te, a ver como tratas os teus funcionários, como honraste a memória da tua avó ao financiar um centro comunitário em seu nome, e como pagaste as contas médicas da Teresa quando o marido dela adoeceu. Tracei a linha acentuada da sua maçã do rosto. Talvez eu tenha visto o suficiente para saber que você não é apenas bom ou mau. A sua mão cobriu a minha, pressionando a minha palma contra o seu rosto. Você vai destruir-me ou vai destruir-me? Nunca. A palavra foi feroz e absoluta. Eu queimaria todo o meu império até virar cinzas antes de deixar que algo te machucasse. Ele me beijou então, e não foi gentil. Foi desesperado. 3 anos de desejo reprimido foram comprimidos naquele momento, as suas mãos emaranhando-se no meu cabelo e inclinando a minha cabeça para trás. Eu me abri para ele, sentindo o gosto de alho e frustração, e algo mais doce por baixo. Eu havia imaginado esse momento mais vezes do que gostaria de admitir. Noites tardias sozinha no meu apartamento. A voz de Dante ainda ecoava nos meus ouvidos de algum telefonema ou reunião. Mas a minha imaginação não me havia preparado para a realidade disso. Pela forma como ele me consumiu, como se eu fosse ar e ele estivesse a afogar-se. Quando finalmente nos separamos, ofegantes, ele encostou a testa na minha. A massa vai ficar cozida demais, sussurrei. Não me importo. Mas ele afastou-se e retirou a panela do fogão com as mãos trêmulas. Na verdade, eu me importo. A minha avó me assombraria se eu estragasse uma massa tão boa. O absurdo de discutir sobre massa depois de um beijo que reorganizou a minha estrutura molecular me fez rir. Um riso verdadeiro que liberou a tensão e o medo, deixando algo mais leve em seu lugar. Dante sorriu um sorriso genuíno que enrugou os cantos dos olhos, fazendo-o parecer quase infantil. Lá está ela. Quem? A mulher que riu das minhas piadas terríveis durante a tua entrevista e não se intimidou comigo, mesmo quando deveria ter se intimidado. Ele escorreu a massa e misturou-a com o molho. Eu soube que estava em apuros no momento em que sorriste para mim. Apuros? Do tipo que faz um homem repensar toda a sua vida. Ele serviu a comida e deslizou um prato para mim, junto com um garfo e um guardanapo. Come, disse ele. Mal tocaste no teu pequeno almoço. A massa estava perfeita, al dente, com um molho rico de tomate, manjericão e alho. No início comi mecanicamente, mas depois comi com fome genuína até o meu prato ficar vazio e me sentir quase humana novamente. Melhor. Dante mal tinha tocado na sua comida, em vez disso ficava a observar-me. Sim, larguei o garfo. Obrigada por cozinhar. Apontei vagamente para tudo. Não estou a ser um monstro completo nesta situação. O cavaleiro ainda é jovem, mas estava a brincar, não a ameaçar. Como se convocado pela menção da noite, o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo. A temperatura caiu, então Dante se moveu para acender uma fogueira na enorme lareira. Logo, as chamas crepitavam e dançavam, lançando uma luz dourada pela sala. Enrolei-me no sofá de couro e observei-o trabalhar. Ele tinha tirado o coldre e me disse que a arma agora estava trancada num cofre. Ele parecia quase doméstico com o seu suéter e calças, cuidando da lareira como se fosse uma noite normal num relacionamento normal. Exceto que nada nisso era normal. O que acontece a seguir? Perguntei, limpando a garganta. Perguntei quando ele se juntou a mim no sofá, mantendo uma distância cuidadosa que parecia respeitosa e frustrante. Depois que essa ameaça for resolvida, depende. Esticou o braço ao longo do encosto do sofá e brincou com as pontas do meu cabelo. O que queres? Quero a verdade. Toda. Virei-me para ele. Quero saber exatamente o que fazes, quem realmente és e o que significaria estar contigo. Ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o fogo. Quando finalmente falou, a sua voz era baixa e comedida. Eu dirijo uma rede de operações por toda a cidade e além, começou ele. Algumas são legítimas, imobiliária, restaurantes, importação, exportação. Outras nem tanto. Eu transfiro dinheiro para pessoas que não podem usar serviços bancários tradicionais. Eu forneço proteção a empresas em certos bairros.
Eu negocio acordos entre partes que não podem se encontrar abertamente. Ele fez uma pausa. E às vezes, quando as negociações falham, eu autorizo ações que resolvem os problemas de forma permanente. Quer dizer, matar pessoas? Quero dizer, garantir que os problemas não voltem a surgir. Os seus olhos encontraram os meus, sem vacilar. Eu não faço isso levianamente. Não faço isso com frequência. Mas sim, faz parte de quem eu sou. O fogo crepitava lá fora. Uma coruja piou na escuridão. A família Valentino quer o que eu tenho: território, influência e respeito. A mão dele encontrou a minha e os nossos dedos entrelaçaram-se. Mantivemos uma trégua instável durante anos. Eles ficam no seu território. Eu fico no meu. Mas ultimamente eles têm ultrapassado os limites e testado as fronteiras. Ontem à noite eles reuniram informações para ver se eu tinha alguma vulnerabilidade que pudessem explorar. Agora eles sabem sobre mim. Sabem que saí de uma reunião por causa de uma mulher e que tenho algo que vale a pena proteger. O seu aperto apertou, o que significa que estás em perigo até eu conseguir convencê-los de que prejudicar-te custaria mais do que eles estão dispostos a pagar. Como vais fazer isso? O seu sorriso era frio e perigoso, lembrando-lhes por que é que as pessoas temem o nome Moretti, deixando bem claro que as consequências de prejudicar-te seriam catastróficas. Ele levou a minha mão aos seus lábios, tornando-me no monstro que a minha avó me treinou para ser. Um arrepio percorreu a minha espinha, mas não era apenas medo. Era algo mais sombrio e primitivo. Eu sabia que este homem se tornaria um pesadelo para me proteger. Eu devia ter medo de ti, sussurrei. Devias mesmo. O seu polegar traçou círculos na minha palma. Qualquer pessoa, Sam, fugiria agora. Então talvez eu não seja Sam. Aproximei-me, diminuindo a distância entre nós, porque tudo em que consigo pensar é em como quero que me beijes novamente. Emma, o meu nome era tanto um aviso quanto uma prece. Se eu te beijar novamente, não vou parar. Então não pares. Algo se quebrou nele. Talvez o seu controlo ou a sua determinação em ser um cavalheiro. Ele puxou-me para o seu colo, segurando os meus quadris com as mãos enquanto encontrava a minha boca com a sua. Este beijo foi diferente do primeiro. Mais profundo, mais voraz e com a promessa do que estava por vir. Eu montei nele, o meu vestido subindo enquanto eu enterrava as mãos no cabelo dele. Ele soltou um som grave na garganta e cravou os dedos na minha pele com força suficiente para deixar marcas. 3 anos, ele sussurrou no meu pescoço. 3 anos observando-te, desejando-te, dizendo a mim mesmo que não poderia ter-te. Agora tens-me. Afastei-me o suficiente para olhar para ele e ver o desejo a arder nos seus olhos. Se me queres, ele riu com um som áspero. Emma, querer-te é a única coisa de que tenho a certeza agora. Ele levantou-se, levantando-me com ele como se eu não pesasse nada. Enrolei as minhas pernas à volta da sua cintura, enquanto ele me levava em direção às escadas, sem nunca interromper o nosso beijo. Amanhã, lidaríamos com ameaças, perigo e a complicada realidade do que estávamos a tornar-nos. Amanhã, eu faria mais perguntas, exigiria mais respostas e descobriria como lidar com um relacionamento com um homem que vivia nas sombras. Mas esta noite era para queimar 3 anos de distância, para cruzar todas as linhas que tínhamos sido cuidadosos demais em não ultrapassar. Era para descobrir o que significava pertencer a Dante Moretti de todas as maneiras possíveis. Ele deitou-me na cama do quarto principal, o seu corpo cobrindo o meu. Quando as suas mãos começaram a explorar, senti a minha última resistência desmoronar-se. Eu tinha escolhido isto, escolhido ele. Quaisquer que fossem as consequências, eu as enfrentaria. Mas primeiro, eu teria este momento, esta noite, este homem que me olhava como se eu valesse mais do que o seu império. Minha, ele sussurrou contra a minha pele. Diz, e eu disse. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas desconhecidas e acordei, envolvida nos braços de Dante. O seu peito estava quente contra as minhas costas e a sua respiração era constante contra o meu pescoço. Por um momento, deixei-me existir naquele espaço entre o sono e a vigília, onde nada era complicado, e eu era simplesmente uma mulher abraçada por um homem que sussurrava promessas no meu ouvido na escuridão. Então a realidade surgiu com o nascer do sol. Eu estava numa casa segura nas montanhas. Havia homens que queriam usar-me como moeda de troca contra o homem que agora me abraçava como se eu fosse preciosa.
Toda a minha vida tinha virado de cabeça para baixo em menos de 48 horas. E apesar de tudo isso, o perigo, as complicações, a loucura absoluta da situação, eu sentia-me mais em paz do que nos últimos 3 anos. Estás a pensar muito alto. A voz de Dante estava rouca de sono enquanto ele apertava os braços à minha volta. Consigo sentir o teu cérebro a trabalhar. Alguém precisa de pensar. Virei-me nos seus braços e encontrei os seus olhos escuros já focados em mim. Não podemos ficar escondidos aqui para sempre, disse eu. Eu sei, respondi. A sua mão subiu e afastou o cabelo do meu rosto com ternura, fazendo o meu peito doer. O Marco ligou há 1 hora. Os Valentinos estão calados, muito quietos. O que isso significa? Significa que estão a planear algo. Ele beijou a minha testa, depois relutantemente soltou-me e sentou-se. A luz da manhã pintou o seu torso nu de ouro, destacando as velhas cicatrizes que eu tinha traçado com os meus dedos na escuridão. Cada uma conta uma história. Cada uma era a prova de uma vida vivida à beira da violência. Mas também significa que temos tempo. Tempo para sermos estratégicos em vez de reativos. Puxei o lençol para me cobrir. De repente, tomei consciência da minha nudez à luz forte do dia. O que parecia inevitável na noite anterior, agora parecia real. Enquanto observava Dante passar de amante a estrategista, senti o peso do que tínhamos feito assentar sobre mim. O que estás a planear? Uma reunião. Ele pegou no telemóvel na mesa de cabeceira e começou a percorrer as mensagens. Território neutro. Eu e Giovanni Valentino, cara a cara. E isso parece perigoso. É. Ele olhou para mim, sua expressão suavizando-se. Mas também é necessário. Preciso fazê-lo entender que você não é um alvo viável e que o custo de prejudicá-la seria muito alto. Se ele não concordar, então entraremos em guerra. Ele disse isso com simplicidade, como se estivesse discutindo o tempo. Destruirei tudo o que ele construiu, até que não lhe reste nada além de arrependimentos. A violência casual em seu tom deveria ter me assustado. Em vez disso, fez-me sentir mais segura do que me sentia há dias. Este era Dante Moretti, um homem que queimaria o mundo pelas pessoas que amava. E de alguma forma, impossivelmente, eu tinha me tornado uma dessas pessoas. Quando? Perguntei. Amanhã à noite. Giovanni concordou em encontrar-se na propriedade dos Rose. Ele é da velha guarda de Dom Rossi e é respeitado por ambas as famílias. Ele vai mediar. Dante pousou o telefone e deu-me toda a sua atenção. Vais ficar aqui com o Marco e o Luca. A propriedade é segura. Só as pessoas em quem mais confio sabem dela. Não gosto de ser deixado para trás e não gosto de te colocar em perigo desnecessário. Ele aproximou-se e segurou o meu rosto com as mãos. Emma, preciso que compreendas uma coisa. O que estou prestes a fazer, o que talvez tenha de fazer, não é algo que deves testemunhar. Não é o homem que quero que vejas. Já vi o suficiente para saber quem tu és. O seu polegar roçou os meus lábios. Tu viste-me controlado, civilizado. Mas amanhã à noite talvez tenha de me tornar outra coisa. Algo que prove que farei o que for preciso para proteger o que é meu. A possessividade na sua voz fez-me sentir um arrepio na espinha. Não era medo. Era algo mais complicado. Promete-me que voltarás. Sempre. Ele selou a promessa com um beijo que tinha o sabor da devoção e do perigo em igual medida. Passei 3 anos a apaixonar-me por ti. Não vou perder-te agora. O resto do dia passou numa estranha névoa doméstica. Dante trabalhou no escritório da cabana, atendendo chamadas e participando em videoconferências, enquanto eu explorava a propriedade com Marco a seguir-me de perto. As montanhas estendiam-se infinitamente em todas as direções. Os pinheiros e a neve imaculada criavam uma paisagem tão bonita que parecia quase irreal. Almoçamos juntos, sanduíches que Teresa tinha preparado, no terraço observando os pássaros a voar entre os ramos. Dante contou-me histórias sobre a sua avó e sobre como foi crescer na Sicília antes de vir para a América. Por minha vez, contei-lhe sobre a minha infância em lares adotivos e a série de casas temporárias que me ensinaram a fazer malas leves e nunca esperar que nada fosse permanente. É por isso que nunca criaste raízes? Perguntou ele, a sua mão encontrando a minha do outro lado da mesa. Por que é que o teu apartamento quase não tem móveis? Por que é que nunca falas sobre planos a longo prazo? Talvez, entrelacei os nossos dedos, ou talvez estivesse apenas à espera de algo pelo qual valesse a pena ficar.
Agora, porém, estou aterrorizada. Admitir isso foi mais fácil do que eu esperava. Estou aterrorizada por me ter ligado a alguém que pode desaparecer a qualquer momento. Alguém que pode desaparecer a qualquer momento. Tenho medo de um dia acordar e perceber que tudo não passou de um sonho. Ele puxou-me para o seu colo e envolveu-me nos seus braços, como se pudesse proteger-me do mundo com a força da sua vontade. É um risco, uma aposta, uma escolha acreditar que vale a pena lutar pelo que temos, mesmo que lutar signifique que pessoas se magoem. Mesmo assim, a sua voz era firme e segura, porque a alternativa, viver sem ti e voltar àquela distância cautelosa, doeria mais do que qualquer coisa que os valentinos pudessem fazer-me. Naquela noite, o Dante voltou a cozinhar. Desta vez, ajudei-o, cortando legumes enquanto ele preparava frango e arroz. Movíamo-nos pela cozinha como se já tivéssemos feito isso 1000 vezes antes, antecipando os movimentos um do outro e sentindo-nos confortáveis no nosso espaço partilhado. És bom nisto, observei, vendo-o mexer o risoto com precisão paciente. Cozinhar e cuidar da casa eram coisas normais. Larguei a faca. É estranho ver-te assim. Tão diferente do escritório. Lá, sou o Sr. Moretti, o chefe, o homem que não pode mostrar fraqueza ou incerteza. Ele provou o risoto, ajustando o tempero enquanto o fazia. Aqui, posso ser apenas o Dante, o assistente apaixonado sem saber o que está a fazer. Pareces-me bastante confiante, estou aterrorizado. Ele virou-se para mim. Pela primeira vez, a sua máscara desapareceu completamente. Estou aterrorizado por não conseguir proteger-te. Que o meu mundo destrua o que estamos a construir. Que um dia acordes e percebas que mereces melhor do que um homem com sangue nas mãos. Aproximei-me dele e segurei o seu rosto com as mãos, forçando-o a olhar nos meus olhos e ver a verdade. Não vou a lugar nenhum. Aconteça o que acontecer amanhã, aconteça o que acontecer a seguir, vamos enfrentar juntos. É isso que os parceiros fazem. Parceiros. Ele testou a palavra, um sorriso lento espalhando-se pelo seu rosto. Gosto disso. Ótimo. Beijei-o suavemente, porque agora estás preso a mim. Jantamos no chão, em frente à lareira, equilibrando os pratos nos colos, enquanto conversávamos sobre tudo e nada. Ele contou-me sobre os seus planos para os seus negócios legítimos e o seu desejo de transferir mais das suas operações para a esfera legal. Eu contei-lhe sobre o meu sonho de voltar à escola e obter um diploma em gestão de empresas. Eu pago, disse ele imediatamente. Não, abanei a cabeça. Se eu fizer isso, farei por conta própria. Nos meus termos. Teimosa. Tu adoras isso. Eu realmente adoro. Ele colocou o prato de lado e me puxou para perto. Eu amo tudo em ti. A tua teimosia, a tua força e a maneira como te recusas a ser intimidada. Mesmo quando provavelmente deveria ser. Fizemos amor novamente naquela noite. Mais lentamente, saboreando cada toque e confissão sussurrada. E quando finalmente adormecemos, entrelaçados, senti algo que nunca tinha sentido antes. Um lar. Não um lugar, mas uma pessoa. Este homem perigoso, complicado e impossível tinha se tornado, de alguma forma, essencial para a minha existência. A manhã chegou demasiado depressa. O Dante já estava acordado quando abri os olhos. Estava vestido com um fato escuro e tinha uma expressão séria enquanto verificava o telemóvel. Está na hora, disse eu, sentando-me. Em breve, respondeu ele, aproximando-se da cama e sentando-se na beira. A sua mão encontrou a minha. O Marco vai ficar contigo. O Luca vem comigo. Se algo der errado, ou se não tiveres notícias minhas até a meia-noite, o Marco tem instruções para te levar para um lugar seguro. Nova identidade, nova vida. Apertei a sua mão com força suficiente para doer. Não fale como se não fosse voltar. Estou a ser realista. Então seja realisticamente otimista. Puxei-o para um beijo que tinha gosto de desespero e esperança. Volte para mim. É uma ordem. Sim, senhora. O seu sorriso era genuíno, embora tingido de tristeza. Amo-te, Emma Reeves. Caso eu não tenha dito isso o suficiente, não disse. Toquei o rosto dele, memorizando cada detalhe. Terás que voltar e dizer isso mais 1000 vezes. Combinado. As horas após a partida de Dante se arrastaram agonizantemente lentas. Marco tentou me distrair com conversa e ofertas de comida que eu não conseguia comer,
além de me garantir que tudo ficaria bem. Mas tudo o que eu podia fazer era olhar para o relógio e esperar. 8 horas. A reunião estava a começar. 9 horas, ainda sem notícias. 10 horas. O meu telemóvel permanecia em silêncio. Às 11 horas, eu andava de um lado para o outro na sala como um animal enjaulado. A minha imaginação conjurava cenários cada vez mais horríveis. Dante estava a sangrar num armazém em algum lugar. Uma traição, uma emboscada. Pensei em todas as maneiras como isto poderia dar errado. Senhorita Reeves. Você precisa se sentar, disse Marco gentilmente. Marco disse gentilmente. O chefe sabe o que está a fazer. Ele sabe. Virei-me para encará-lo. Ou ele está tão focado em me proteger que está a se colocar em risco? A expressão de Marco suavizou-se. Ele vem se preparando para este confronto há anos. Desde antes de você entrar na vida dele. Os Valentinos são um problema há muito tempo. Esta noite é apenas o movimento final de um jogo muito longo. O que não me está a contar? Ele hesitou, depois suspirou. O homem que conduzia o carro que matou os pais do Sr. Moretti. Ele era um soldado dos Valentinos. O chefe sabe disso há 15 anos. Ele tem sido paciente e estratégico, construindo o seu poder até ser forte o suficiente para os confrontar. Trata-se de vingança. Trata-se de justiça. Marco cerrou os dentes enquanto jurava garantir a segurança da sua família e do seu futuro. Isso inclui você, senhorita. O meu telemóvel vibrou. Agarrei-o tão rapidamente que quase o deixei cair. Dante está feito, a caminho de casa. Um alívio tão intenso tomou conta de mim que quase caí de joelhos. Marco me segurou com uma mão no meu cotovelo. Viu, disse ele, mas eu não acreditaria de verdade até vê-lo com meus próprios olhos. Até poder tocá-lo e confirmar que ele estava seguro e ileso. 20 minutos depois, faróis cortaram a escuridão. Com o coração batendo forte, eu estava na porta antes mesmo do veículo parar. Dante saiu do SUV e, mesmo na luz fraca, eu pude ver que ele estava ileso. Não havia sangue nem ferimentos visíveis. Apenas o meu homem perigoso e complicado, caminhando em minha direção com determinação. Corri até ele e ele me segurou, levantando-me do chão e enterrando o rosto nos meus cabelos. Estou bem, murmurou. Estou bem. Acabou. O que aconteceu? Afastei-me para olhar para ele, procurando respostas no seu rosto. Giovanni e eu chegamos a um entendimento. O seu sorriso era afiado e predatório. Ele sabia que tocar-me significaria guerra. Uma guerra que lhe custaria tudo. Ele também sabe que tenho provas suficientes das suas atividades ilegais para encerrar toda a sua operação se ele tentar alguma coisa. Destruição mútua assegurada. Exatamente. Ele soltou-me, mas manteve os braços à minha volta. Nunca seremos amigos, mas temos uma trégua. Uma que inclui você estar completamente fora dos limites. Assim, posso ir para casa e voltar à minha vida. Sim. Ele hesitou. Se é isso que queres. Olhei para o homem que tinha virado em meu mundo de cabeça para baixo e que me observava há 3 anos enquanto se apaixonava por mim, e percebi que ele arriscaria tudo. O seu império, a sua vida, para me manter em segurança. Ele arriscou tudo. O seu império, a sua vida, para me manter em segurança. Quero ir para casa, disse lentamente. Mas a minha casa já não é o meu apartamento. É onde quer que tu estejas. Os seus olhos escureceram-se com a emoção. Emma, não sou ingênuo. Toquei o seu peito, sentindo o seu batimento cardíaco sob a minha palma. Sei o que significa estar contigo. O perigo, as complicações, os segredos que terei de guardar. Mas também sei que 3 anos a fingir que não te amava foi a coisa mais difícil que já fiz. Por isso, sim, escolho isto, eu escolho-te. Ele beijou-me então, profundamente e possessivamente, na frente do Marco e do Luca, sob o céu estrelado. Parecia uma promessa, um começo. Muda-te para minha casa, disse ele quando finalmente nos separamos. Não para o abrigo, para a minha verdadeira casa. Partilha a minha vida, toda ela, mesmo as partes perigosas, especialmente essas. Porque preciso de alguém que veja tudo em mim e fique mesmo assim. Ele segurou o meu rosto com as mãos. Preciso de ti. Então tens-me a mim. Sorri sentindo algo se encaixar no meu peito. Algo que parecia pertencer. Mas Dante, vamos ter escritórios separados.
Recuso-me a ser um daqueles casais que não conseguem manter limites profissionais no trabalho. Ele riu, um som genuíno e espontâneo. Concordo. Embora não faça promessas sobre o que acontece depois do expediente, não esperaria nada menos do que isso. 6 meses depois, eu estava no escritório da casa de Dante, a rever contratos para um empreendimento comercial legítimo. O sol da tarde pintava quadrados dourados no tapete persa. Através da janela, eu podia ver a bela e perigosa cidade se espalhando abaixo de nós, o nosso lar. Senti passos atrás de mim, braços a envolverem a minha cintura e lábios no meu pescoço. Devias estar numa reunião, disse eu, encostando-me ao peito de Dante. A reunião acabou mais cedo. O Giovanni está surpreendentemente agradável nestes dias. As suas mãos brincavam na minha barriga. Provavelmente porque a sua filha vai casar com um Moretti. A tua prima é corajosa ou apaixonada. Às vezes, as duas coisas são a mesma coisa. Ele virou-me nos seus braços, os seus olhos escuros suaves, lembrando-me de outra pessoa que conheço. Alguém que concordou em casar com um homem perigoso, apesar de toda a lógica. Olhei para o anel no meu dedo, uma simples aliança de platina, com um único diamante perfeito. Ele pediu-me em casamento há 3 meses, no aniversário da noite em que me encontrou naquele bar. A noite em que tudo mudou. Devo estar louca, disse eu, repetindo palavras que já tinha dito antes. Provavelmente. Ele beijou-me suavemente. Mas és o meu tipo de loucura. A minha parceira, o meu lar e a minha assistente. Isso também. O seu sorriso era malicioso, no entanto. És péssimo a manter limites profissionais, no entanto. Eu? Ri-me. Foste tu que trancaste a porta do teu escritório ontem. Ele interrompeu-me com outro beijo. Detalhes irrelevantes. Lá fora, a cidade fervilhava de vida. Em algum lugar, pessoas estavam a fazer negócios, a quebrar regras e a viver na zona cinzenta entre o certo e o errado. Em algum lugar, a família Valentino estava a planear o seu próximo passo. Em algum lugar, o perigo espreitava. Mas aqui, neste momento, com os braços de Dante à minha volta e o sol a aquecer a minha pele, eu não sentia nada além de certeza. Eu tinha feito a minha escolha. Eu tinha escolhido o homem perigoso com um passado sombrio e um presente complicado. Eu tinha escolhido o amor em vez da segurança, a paixão em vez da previsibilidade e uma vida que nunca seria entediante ou simples. E eu faria isso 1000 vezes novamente. Eu amo-te, Dante sussurrou no meu cabelo, caso eu não tivesse mencionado isso na última hora. Eu também te amo. Afastei-me para olhar para ele. Este homem era meu em todos os aspectos que importavam, o meu chefe da máfia ciumento, possessivo e superprotetor. O teu noivo, corrigiu ele. Ele sorriu. Naquele sorriso vi o nosso futuro. Complicado, perigoso, bonito e perfeito.